Hello, everyone, and welcome back to the book club. Então, a gente vai continuar capítulo 7. Vamos ver se funciona nesse formato. Então, como funciona o book club? Como que acontece? Primeiro tem o reading, eu leio o capítulo todo, depois a gente tem comprehension sections, então o capítulo é destrinchado. Depois a gente tem vocabulary, algumas palavras para o vocabulário. E depois, o que acontece presencialmente, discussion in pairs, que é muito legal, que são as conversas com base no capítulo. Então, vamos lá para o reading. O Orgulho e Preconceito, Pride and Prejudice, pode ser encontrado de forma gratuita online, porque é um livro de domínio público. Porque já tem uma certa idade. Então vamos lá. Chapter 7. Mr. Bennet's property consisted almost entirely in a estate of 2,000 a year, which unfortunately for his daughters was entailed in default of heirs male on a distant relation. And their mother's fortune, though ample for her situation in life, could but ill supply the deficiency of his. Her father had been an attorney in Meryton, and had left her £4,000. She had a sister married to a Mr. Phillips, who had been a clerk to their father, and succeeded him in the business, and a brother settled in London in a respectable line of trade. The village of Longbourn was only 1 mile from Meryton, a most convenient distance for the young ladies, who were usually tempted thither 3 or 4 times a week to pay their duty to their aunt and to a millionaire's shop just over the way. The two youngest of the family, Catherine and Lydia, were particularly frequent in these attentions. Their minds were more vacant than their sisters', and when nothing better offered, a walk to Meryton was necessary to amuse their morning hours and furnish conversation for the evening. And however bare of news the country in general might be, they always contrived to learn some from their aunt. At present, indeed, they were well supplied both with news and happiness by the recent arrival of a militia regiment in the neighborhood. It was to remain the whole winter, and Meryton was the headquarters. Their visits to Mrs. Phillips were now productive of the most interesting intelligence. Every day added something to their knowledge of the officers' names and connections. Their lodgings were not long a secret, and at length they began to know the officers themselves. Mr. Phillips visited them all, and this opened to his nieces, a source of felicity unknown before. They could talk of nothing but officers and Mr. Bingley's large fortune, the mention of which gave animation to their mother, was worthless in their eyes when opposed to the regimentals of an ensign. After listening one morning to their effusions on this subject, Mr. Bennet coolly observed, "From all that I can collect by your manner of talking, you must be two of the silliest girls in the country. I have suspected it some time, but I am now convinced." Catherine was disconcerted and made no answer, but Lydia, with perfect indifference, continued to express her admiration to Captain Catter, and her hope of seeing him in the course of the day, as he was going
the next morning to London. I'm astonished, my dear, said Mrs. Bennet, that you should be so ready to think of your own children, silly. If I wished to think slightly of anybody's children, it should not be of my own, however. If my children were silly, I must hope to be always sensible of it. Yes, but as it happens, they are all of them very clever. This is the only point, I flatter myself, on which we do not agree. I had hoped that our sentiments coincided in every particular, but I must so far differ from you as to think our two youngest daughters uncommonly foolish. My dear Mr. Bennet, you must not expect such girls to have the sense of their father and mother. When they get to our age, I dare say they would not think about officers any more than we do. I remember the time when I liked a red coat myself very well, and indeed, so I do still at my heart. And if a smart young colonel with 5 or 6 thousand a year should want one of my girls, I shall not say nay to him. And I thought Colonel Foster looked very becoming the other night as Sir Williams in his regimentals. Mamma, cried Lydia, my aunt says that Colonel Foster's and Captain Carter do not go so often to Miss Watson's as they did when they first came. She sees them now very often standing in Clark's library. Mrs. Bennet was prevented replying by the entrance of the footman with a note for Miss Bennet. It came from Netherfield, and the servant waited for an answer. Mrs. Bennet's eyes sparkled with pleasure, and she was eagerly calling out, while her daughter read. Well, well, Jane, who is it from? What is it about? What does he say? Well, Jane, make haste and tell us. Make haste, my love. It's from Miss Bingley, said Jane, and then read it aloud. My dear friend, if you are not so compassionate as to dine today with Louisa and me, we shall be in danger of hating each other for the rest of our lives. For a whole day's tete-a-tete between two women can never end without a quarrel. Come as soon as you can on the receipt of this. My brother and the gentlemen are to dine with officers. Yours ever, Caroline Bingley. With the officers, cried Lydia. I wonder my aunt did not tell us of that. Dining out, said Mrs. Bennet. That's very unlucky. Can I have the carriage? Said Jane. No, my dear. You had better go horseback because it seems likely to rain, and then you must stay all night. That would be a good scheme, said Elizabeth, if you were sure that they would not offer to send her home. Oh, but the gentleman will have Mr. Bingley's chaise to go to Meryton, and the Hursts have no horse to theirs. I had much rather go in the coach. But, my dear, your father cannot spare the horses, I'm sure. They are wanted in the farm. Mr. Bennet, are not they? They are wanted in the farm much oftener than I can get them. But if you have got them today, said Elizabeth, my mother's purpose will be answered. She did at last extort from her father an acknowledgment that the horses were engaged. Jane was therefore obliged to go on horseback,
and her mother attended her to the door with many cheerful prognostics of a bad day. Her hopes were answered. Jane had not been gone long before it rained hard. Her sisters were uneasy for her, but her mother was delighted. The rain continued the whole evening without intermission. Jane certainly could not come back. This was a lucky idea of mine, indeed, said Mrs. Bennet, more than once, as if the credit of making it rain were all her own. Till the next morning, however, she was not aware of all the felicity of her contrivance. Breakfast was scarcely over when a servant from Netherfield brought the following note for Elizabeth. My dearest Lizzie, I find myself very unwell this morning, which I suppose is to be imputed to my getting wet through yesterday. My kind friends will not hear of my returning home till I am better. They insist also on my seeing Mr. Jones. Therefore, do not be alarmed if you should hear of his having been to me. And excepting a sore throat and headache, there is not much the matter with me. Yours, etc. Well, my dear, said Mr. Bennet when Elizabeth had read the note out loud, if your daughter should have a dangerous fit of illness, if she should die, it will be a comfort to know that it was all in pursuit of Mr. Bingley, and under your orders. Oh, I'm not at all afraid of her dying. People do not die of little trifling colds. She would be taken good care of, as long as she stays there. It is all very well. I will go and see her, if I could have the carriage. Elizabeth, feeling really anxious, was determined to go to her, though the carriage was not to be had. And as she was no horsewoman, walking was her only alternative. She declared her resolution. How can you be so silly, cried her mother, as to think of such a thing in all this dirt? You will not be fit to be seen when you get there. I shall be very fit to see Jane, which is all I want. Is this a hint to me, Lizzie, said her father, to send for the horses? No, indeed. I do not wish to avoid the walk. The distance is nothing, when one has a motive. Only 3 miles. I shall be back by dinner. I admire the activity of your benevolence, observed Mary, but every impulse of feeling should be guided by reason, and in my opinion, exertion should always be in proportion to what is required. We will go as far as Meryton with you, said Catherine and Lydia. Elizabeth accepted their company, and the 3 young ladies set off together. If we make haste, said Lydia, as they walked along, perhaps we may see something of Captain Carter before he goes. In Meryton they parted. The 2 youngest repaired to the lodgings of one of the officers' wives, and Elizabeth continued her walk alone, crossing field after field at a quick pace, jumping over stiles and springing over puddles with impatient activity, and finding herself at last within view of the house. With weary ankles, dirty stockings, and a face glowing with the warmth of exercise, she was shown into the breakfast parlour, where all but Jane were assembled, and where her appearance created a great deal of surprise. That she should have walked 3 miles so early in the day in such dirty weather, and by herself,
was almost incredible to Mrs. Hurst and Miss Bingley. And Elizabeth was convinced that they held her in contempt for it. She was received, however, very politely by them, and in their brother's manners there was something better than politeness. There was good humor and kindness. Mr. Darcy said very little, and Mr. Hurst nothing at all. The former was divided between admiration of the brilliancy which exercise has given to her complexion, and the doubt as to the occasions justifying her coming so far alone. The latter was thinking only of his breakfast. Her inquiries after her sister were not very favorably answered. Miss Bennet had slept ill, and though up, was very feverish and not well enough to leave her room. Elizabeth was glad to be taken to her immediately, and Jane, who had only been withheld by the fear of giving alarm or inconvenience from expressing in her note how much she longed for such a visit, was delighted at her entrance. She was not equal, however, to much conversation, and when Miss Bingley left them together, could attempt little beside expressions of gratitude for the extraordinary kindness she was treated with. Elizabeth silently attended her. When breakfast was over, they were joined by the sisters, and Elizabeth began to like them herself. When she saw how much affection and solicitude they showed for Jane, the apothecary came, and having examined his patient, said, as might be supposed, that she had caught a violent cold, and that they must endeavor to get the better of it, advised her to return to bed, and promised her some draughts. The advice was followed readily, for the feverish symptoms increased, and her head ached acutely. Elizabeth did not quit her room for a moment, nor were the other ladies often absent. The gentlemen being out, they had in fact nothing to do elsewhere. When the clock struck 3, Elizabeth felt that she must go, and very unwillingly said so. Miss Bingley offered her the carriage, and she only wanted a little pressing to accept it. When Jane testified such concern in parting with her, that Miss Bingley was obliged to convert the offer of the chaise into an invitation to remain at Netherfield for the present. Elizabeth most thankfully consented, and a servant was dispatched to Longbourn to acquaint the family with her stay, and bring back a supply of clothes. Então, essa foi a leitura. E aí, o que vocês acharam da leitura? Conseguiram entender ali os pontos principais? Como é que foi? Tá tendo obra aqui do lado, então espero que vocês não escutem o barulho, mas se escutarem é da obra. Então, vamos lá para o resumo aqui do Chapter 7. Então, a gente tem aqui a primeira parte, The Air Problem. E aí, ele dá essa informação muito importante, que vai ser fundamental para a gente entender o comportamento da família Bennet, principalmente da Mrs. Bennet. Então, the family money. Mr. Bennet cannot leave his house and land to his daughters because of a law. The parents don't have a male heir and don't have a lot of money for the girl's future. Então aí
né? Olha só, o Mr. Bennet cannot leave his house, leave his properties and land e as terras para suas daughters. Não pode, porque tem uma lei que não permite. Nessa época tinha uma lei que não permitia. Então, todo o patrimônio dele e teria que ir para o male heir. Heir, herdeiro. Então, a gente tem aquela palavra, né? Não sei se vocês lembram lá. Acho que já faz uns 3 capítulos. Inherit. Inherit é herdar. Então, essa palavra aqui, heir, tá no meio dessa outra palavra, inherit. E, por isso, o que realmente ele pode deixar para as filhas não é muito. É bem pouco, na realidade. E daí a gente consegue entender um pouco mais porque essa aflição da Mrs. Bennet de querer arrumar marido para todo mundo. Porque realmente as filhas dela estavam dependendo desse dinheiro para viver, porque não tinha outra forma naquele momento. Então, walking to town. The two youngest sisters, Catherine and Lydia, love going to the town of Meryton. They walk there 3 or 4 times a week. Então, andando to town, para a cidade ali. O town é o local mais povoado da cidade. Então, e dentro da cidade a gente tem aquela palavra, né? Usada hoje, downtown. O downtown normalmente é onde é o centro comercial, financeiro da cidade, é o downtown. Então, the two youngest sisters, as youngest. Então, isso aqui a gente viu também, né? Youngest sisters. Esse ST, EST no final, ele fala de o mais, a mais. Nesse caso, ele dá essa qualidade para young. Então, as mais jovens, as mais novas. The two youngest sisters, Catherine and Lydia, love going to the town of Meryton. Então, elas moram aqui e elas adoram ir lá para o centro de Meryton, ou para a cidade de Meryton, né? Para a aglomeração ali principal, onde está o comércio, as finanças ali, os prédios, os bancos, Meryton. Town of Meryton. They walk there 3 or 4 times a week. Então, elas andam até lá 3 ou 4 vezes a week, por semana. The new soldiers. A group of army soldiers, officers, arrives in Meryton for the winter. Então, a gente tem um regimento, tá escrito lá, regiment, então, os soldados, eles vieram para Meryton e eles vão ficar lá for the winter. Então, a gente tem aqui duração, for the winter. Vão ficar lá o inverno todo. Durante o inverno. During the winter, for the winter. A big distraction. Então, Catherine and Lydia are very happy about the soldiers. They know all their names and only talk about them. Então, né, elas são as mais jovens. Busquei a idade, é isso, 16 e 17. Então, elas estão bem novas. E elas estão happy about the soldiers. Sabem todos os seus nomes and only talk about them. Não daria para colocar aqui. Only talk about they. Porque o they, no caso aqui, se a gente fosse substituir,
They are very happy about the soldiers. Aí sim, dá para substituir Catherine and Lydia por they. Porque é o pronome que está fazendo a ação de estar muito feliz. E they know all their names and only talk about them. Então, o them aqui está se referindo aos soldiers. E a gente usa them porque o them está sofrendo a ação de que a Catherine e Lydia só falam sobre eles. Então, sobre eles, them e não they. É uma coisa que a gente tem que lembrar. The father's opinion. Aí o Mr. Bennet, sendo o Mr. Bennet, Mr. Bennet listens to his daughters and tells them they are very silly and foolish girls. Então, ele nunca perde uma oportunidade, né, de ser inconveniente. Ele ouve as filhas falando sobre os soldados e tells them que elas são muito bobas. Silly. They are very silly and foolish girls. Então, a gente tem aqui silly e fool. Fool também é um sinônimo de bobo. The mother's defense. Mrs. Bennet does not agree with her husband. She defends the girls and says it is normal because she liked soldiers when she was young too. Então, ela defende as girls e fala que é normal, porque ela gostava de soldados when she was young too, quando ela era mais nova também. Então aqui a gente vê o uso do S para indicar a, a posse, né? Então, mother's defense é a defesa da mãe. Father's opinion, a opinião do pai. Então, lembrando que quando a gente está falando de pessoas, a gente coloca esse S para indicar a posse, né? O da, o do. E não the opinion of the father, the defense of the mother. Aí não. Só para os objetos. The unexpected invitation. Então, a parte 2. Qual foi a unexpected invitation? Vocês lembram o que aconteceu? Então, eles estavam conversando lá, o pai tinha acabado de falar, nossa, como vocês são bobas e não sei o que lá. Aí, surgiu uma pessoa que veio entregar uma letter, uma carta. Para quem que essa letter estava endereçada? Vocês lembram? Para Miss Bennet. Miss Bennet. Então, lembrando, Miss, senhorita, Mrs, senhora, Mr, senhor. So the letter, a servant brings a letter for Jane. Mrs. Bennet is very excited to know what it says. Então, um servente, um funcionário, brings the letter for Jane. Então, brings é essa ação, né? Can you bring me a glass of water? Você pode me trazer um copo de água? Então, he brings a letter for Jane. Mrs. Bennet is very excited to know what it says. Então, ela está muito animada para saber
o que tem. Imagina se ela não ia ficar animada, né? The invitation. The letter is from Miss Bingley. She invites Jane to go to Netherfield for dinner. Então, Netherfield, aqui atrás, é a casa dos Bingley. Então, chega the invitation, o convite. The letter is from Miss Bingley. Então, a carta é da senhorita Bingley, a irmã do Mr. Bingley. She invites Jane to go to Netherfield for dinner. Então, ela convida a Jane para ir a Netherfield jantar for dinner. Então, essa Bingley é a Caroline Bingley, aquela que não é casada. Então, ele tem Miss Bingley e Mrs. Hursty. Já esqueci. Mas a Hursty é a casada com o Mr. Hursty, mas é irmã do Bingley também. Aí a gente tem The Mother's Plan. Então, o plano da mãe. Novamente aqui com S, porque mother é uma pessoa, né? Então, não daria para colocar the plan of the mother. Não ficaria natural. Então, como a gente tem uma pessoa ali, the mother's plan. Jane wants to go in the family carriage. Mrs. Bennet says no and tells Jane to ride a horse. Então, a Jane, ela quer ir na carruagem, porque é mais seguro. E a Mrs. Bennet fala não. Ela fala para Jane ride a horse. Então, esse verbo aqui, to ride, a gente tem que prestar atenção nele, porque ele vai ser usado em relação a transporte. Há muitos transportes. Por exemplo, ride a horse, ride a bike, ride a motorcycle. Então, a gente tem esse verbo, não é drive, por exemplo. Eu não vou drive a horse. Eu não vou andar de cavalo. Eu não vou walk a horse. Não. Eu vou ride a horse. Ride a motorcycle. Motorcycle. E aí, por que? Vocês entenderam por que a Mrs. Bennet não quer emprestar a carruagem para Jane? O que ela está pensando? Então, aqui é por isso. Hoping for rain. Mrs. Bennet wants it to rain. If it rains, Jane cannot come back home and must stay at Netherfield for the night. Então, ela está hoping for rain, esperando pela chuva. Então, Mrs. Bennet wants it to rain. Ela quer que chova. Se chover, a Jane não pode voltar para casa. E ela tem que ficar lá no Netherfield, na casa do Bingley, durante a noite. Então é isso que a Mrs. Bennet estava querendo. The plan works. Jane lives on horse. E aí fala lá num dado momento do livro que realmente já estava com cara de chuva, já estava se formando ali um temporal e ela escolheu mandar a filha de cavalo mesmo. The plane works. Jane lives on the horse and it rains a lot. Her sisters are worried about her, but Mrs. Bennet is very happy because her plane was a success. Então, o plano funciona, works.
E aqui é interessante ver essa palavra, lembrar do works. Por quê? O work é a palavra, o verbo tanto para trabalho quanto para funcionar. Então, the fridge is working well, né? A geladeira está funcionando bem. The plan works. O plano funciona. Jane lives on the horse. Ela vai a cavalo e chove muito. As suas irmãs estão worried, preocupadas com ela. But Mrs. Bennet is very happy because her plan was a success. Mas a senhora Bennet está muito feliz porque o seu plano foi um sucesso. E sem celular, né? Então ela nem conseguia saber se a filha chegou, se não chegou, como é que tá. A muddy walk. Então, essa última parte é para falar do que a Elizabeth fez. A muddy walk. Então, mud, aqui, lama. Muddy, a gente tá, é uma qualidade do walk. Então, uma caminhada lamacenta. Algo assim, por isso que ficou muddy. Bad news. Jane sends a letter to Elizabeth. She's sick with a bad cold because of the rain and cannot go home. Então, a Jane, bad news, notícias ruins. A Jane manda uma carta a Elizabeth. Ela, a Jane, tá doente, is sick with a bad cold, com uma gripe forte. Because of the rain and cannot go home. Então, ela pegou essa gripe por causa da chuva e ela não pode voltar para casa. A long walk. Elizabeth is very worried about her sister. She decides to walk 3 miles in the dirt and mud to see Jane. Então, a long walk, uma caminhada longa. Elizabeth está muito preocupada com a sua irmã. Ela decide caminhar por 3 milhas no dirt and mud to see Jane. Então, o dirt aqui é na terra. A terra é dirt. Em terra pura ali. Então, na terra e na lama para ver a Jane. Arriving at the house. Então, arriving, outro verbo bacana. Então, você leave, cadê? Tava falando lá atrás, lá no outro slide. Ela leave on horse. Então, ela sai a cavalo. E aqui, você sai e você arrive. Então, arriving at the house. Chegando na casa. Elizabeth arrives at Netherfield with dirty clothes. The Bingley sisters silently judge her, but Mr. Bingley is very kind. Mr. Darcy thinks she looks pretty after the exercise. Então, olha só. A Elizabeth chega at Netherfield. Olha aqui a preposição at Netherfield com clothes. E aqui, olha a pronúncia dessa palavra, né? As roupas. A gente não vai falar clothes, clothes. Esse T aqui não é falado. Então, com roupas sujas, dirty.
A gente tem aqui, ó, dirt. Dirt é a terra. Dirty é sujo. The Bingley sisters silently judge her. Então, as irmãs Bingley, elas julgam a Elizabeth. Judge her, não julgam she. Então, sempre lembrando, o she faz a ação, aí quando ela recebe a ação, her. Então, nesse caso, the Bingley sisters, a gente poderia substituir the Bingley sisters por they. So they silently judge her. Mr. Bingley is very kind. O Bingley, o senhor Bingley, é bem gentil. Ele não vai julgar, ele, como estava falando no texto. Ele admirou a preocupação da Elizabeth com a irmã. O Mr. Darcy thinks she looks pretty after the exercise. O Mr. Darcy acha que Elizabeth ficou bonita, mais bonita, ou bonita depois do exercício. Dá para falar que o Mr. Darcy is crushing on Elizabeth. A doctor comes to see Jane. He says she has a fever and needs to stay in bed. Então, um médico vem para ver a Jane e ele fala que ela has a fever. Então, presta atenção nessa formação. Quando a gente quer falar eu tenho febre, eu estou com febre, nesse caso, a gente não vai falar I'm a fever. Que nem a gente falaria no português, né? Eu estou com febre. I'm with fever. Não. She has a fever. Então, ela tem uma febre. She has a fever. Or she has a temperature. Também é a mesma forma. Outra forma de falar, ela tem febre. She has a temperature. E precisa ficar na cama. Taking care of Jane. Elizabeth stays in the room to help her sister. Então, Elizabeth vai take care, cuidar. Take care, cuidar, cuidando da Jane. Elizabeth fica no quarto para ajudar a sua irmã, her sister. Sleeping at Netherfield. When it is time for Elizabeth to go home, Jane is very sad. Miss Bingley invites Elizabeth to sleep at Netherfield to care for Jane, and a servant goes to get her clothes. Então, dormindo em Netherfield. Quando chega a hora, quando é a hora da Elizabeth ir para casa, que lá no final fala The clock struck 3. Então, o relógio bateu 3. A Jane fica triste e ela faz ali uma menção a ir embora com a Elizabeth. Aí a Miss Bingley convida Elizabeth a dormir em Netherfield para cuidar da Jane. And the servant goes to get her clothes. Então, um servo vai pegar as suas roupas. Então, aqui a servant tem mais essa ideia de servo e não de funcionário, não é? Um criado. Então, é isso aí. Esse foi o capítulo 7. Aí a gente tem aqui vocabulary.
Então, algumas palavras bem interessantes que ainda são bastante usadas hoje em dia. Então, a gente tem to settle. I need to settle the bill before we leave. We settle into our new apartment quickly. Então, essa frase aqui, ela, na verdade, é bem formal. Settle the bill. Essa daqui é bem utilizada. We settled into our new apartment quickly. Então, a gente se estabeleceu, a gente se firmou. I need to settle the bill. Eu preciso finalizar, pagar, acertar a conta. Então, o settle tem esse peso de algo firme, algo concluído, algo. Por exemplo, quando a gente fala, o fulano settled down, significa muitas vezes que ele casou, que ele sossegou, né? Então, ele settled down. We settled into our new apartment. A gente se estabeleceu, a gente se firmou no nosso. Seria mais se estabeleceu, né? No nosso apartamento quickly. Então, settle é uma palavra bem bacana. Worthless. This old phone is worthless now. The broken chair is worthless to us. Então, a gente tem worth, fala do valor, e o less, que tira o valor. Então, this old phone is worthless now. Esse telefone velho é inútil, imprestável agora. The broken chair is worthless to us. A cadeira quebrada não tem valor pra gente. De novo, não tem valor, imprestável, inútil. Então é uma palavra boa também. Tanto worth, que é o que tem valor, vale, worthless, não tem valor. E aqui a gente tem silly. My brother made a silly face for the photo. It was silly to forget my lunch again. Então, silly, a gente tem uma cara. Seria, né? O meu irmão fez uma cara engraçada, uma cara boba, uma cara de brincadeira, uma cara estranha para a foto. A Silly fez. Fez uma careta. Silly fez uma careta. It was silly to forget my lunch again. Foi uma besteira. Foi uma bobagem esquecer meu lanche de novo, o meu lanche, esquecer meu almoço de novo. Silly. Dining out. Então aqui essa palavra muitas vezes as pessoas confundem. Dine. Então dine é o verbo jantar. Então, we are dining out at a small Italian restaurant tonight. My family likes dining out on weekends. Então, aqui a gente está dining out, jantar fora. Nós estamos jantando fora em um restaurante italiano hoje de noite. Hoje à noite. E minha família gosta de jantar fora nos finais de semana. Então, a gente tem to have dinner, to have dinner, to eat dinner. Então, aí o dinner não é o verbo, né? O dinner é o jantar, a janta.
não é? E o dining out, aí sim, jantar, o verbo. We are dining out. Nós estamos jantando. Jantando. Ou então, we are having dinner. Então, esses dois jeitos são possíveis. Unwell é como a Jane estava. Unwell. Então, a gente tem aqui well, aquela palavra formal, gramaticalmente correta. How are you doing? Como você tá? I'm well. Estou bem. Ou I'm unwell. Não estou bem. I felt unwell, so I stayed in bed. Então, unwell é uma forma ali mais genérica de falar que você não tá passando bem. Unwell. Aí depois você vai explicar exatamente o que você tem. É uma headache, uma dor de cabeça, é fever, febre, stomachache, uma dor de estômago. Então aqui, I felt unwell, so I stayed in bed. Eu me senti mal, então eu fiquei na cama. He is unwell and needs some rest. Ele não está bem e precisa de descanso. Headache. A gente já viu também em alguns capítulos anteriores, acho que foram lá nos primeiros capítulos, headache. Então a gente tem ache, que é quando tiver essa palavra, tem dor envolvida. Headache, nesse caso, headache, uma dor de cabeça. I have a headache after a long meeting. Quem nunca, né? She rested because of her headache. Então aqui eu tenho uma dor de cabeça depois de uma reunião muito longa. Eu tenho dor de cabeça depois de uma reunião muito longa. Ela descansou por causa da sua dor de cabeça. Concern. I'm concerned about the heavy rain. Her concern about the trip was understandable. Então, aqui, concerned é uma outra forma de falar worried. Então, é um sinônimo. I'm worried about the heavy rain. I'm concerned. Estou preocupado com a chuva forte. Heavy rain. Her concern about the trip was understandable. A sua preocupação sobre a viagem era compreensível. Understandable. Air, aqui a gente já viu, apesar de ter um H, a gente não vai falar hair, because hair. The heir will get the house one day. She is the heir to the family farm. Então, o herdeiro ou a herdeira vai ficar com a casa um dia. Ela é a herdeira da fazenda da família. Aqui é muito legal essa palavra, attorney. We spoke to an attorney about the contract. The attorney answered our questions clearly. Então, a attorney, por exemplo, a Elle Woods é uma attorney, o Harvey Spencer é outro attorney. Quem mais da ficção? Então, é um advogado, lawyer, mas que pratica a advocacia nos júris, nos tribunais. Então, essa pessoa além de ser advogada, lawyer, é um attorney. Que eu não sei a tradução aqui no português, eu acho que a gente não tem, tudo a gente vai usar advogado, mas attorney é o advogado que exerce a profissão.
Aqui, só pra gente ter uma ideia, 3 miles equal to 4.8 kilometers. My school is 3 miles from my house. Então, a gente tem 1 mile is equal to 1.6 kilometers. I walked 3 miles after breakfast. Então, a Elizabeth andou quase 5 quilômetros para chegar a Netherfield. O que que vocês acham? É muito? Não é muito? Para mim, não é muito. Então, todas essas palavras de vocabulário elas só vão realmente ter algum sentido se vocês pegarem a palavra para vocês. E como fazer isso? Então, aqui a gente tem 10 palavras. Você pode escolher, não sei quantas palavras você quiser, e fazer frases com ela. As frases são um ótimo método, realmente. É aí que a gente consegue ganhar essa palavra. E agora a gente vai para conversation practice. Então, eu deixei aqui já as frases, e eu sugiro que vocês pensem em respostas. De repente, se vocês quiserem, escrevam as respostas de vocês para que seja mais rico. Primeira frase. Mr. Bennet cannot leave his house to his daughters because of a law. Do you think this rule is fair? How would you feel if you were one of the daughters? Então aí, how would you feel if you were one of the daughters? Se você fosse uma das filhas do Mr. Bennet e soubesse que por causa de uma law, uma lei, ele não poderia deixar nada para você, como você se sentiria? Do you think this rule is fair? Você acha que essa regra é justa, fair, or unfair? Why? Por quê? Number 2, Catherine and Lydia only talk about the soldiers. Mr. Bennet thinks they are very silly, but Mrs. Bennet thinks it's normal. Do you agree? Who do you agree with and why? Então, a Catarina e a Lídia só falam sobre os soldados. E o Mr. Bennet acha que é muito bobo. Mas a senhora Bennet acha que é normal. Com quem você concorda e por quê? Mrs. Bennet makes Jane ride a horse in the rain because she wants her to stay at Netherfield. Is Mrs. Bennet a smart mother or a bad mother for doing this? Polêmico. Então, a senhora Bennet faz a Jane ir a cavalo na chuva, porque ela quer que ela fique lá em Netherfield. A senhora Bennet é uma mãe esperta ou ela é uma péssima mãe, uma mãe ruim por isso? Why? Por quê? Elizabeth walks 3 miles, about 4.8 kilometers, in the mud to help her sick sister. Would you do this for your brother, sister, or best friend? What does this action say about Elizabeth's personality? Então, a Elizabeth, ela anda por 4 quilômetros, 8 na mud, na lama, para ajudar a irmã doente, sick sister. Would you do this for your brother? Você faria isso por alguém, pelo seu irmão, irmã, melhor amigo? O que essa ação fala sobre a personalidade da Elizabeth? When Elizabeth arrives with dirty clothes, the Bingley sisters judge her, but Mr. Darcy thinks she looks beautiful. Why do you think their reactions are so different?
Então, quando a Elizabeth chega com as roupas sujas, as irmãs Bingley a julgam, mas o Mr. Darcy acha que ela tá bonita. O que você acha dessas reações? Por que elas são tão diferentes? In this chapter, we see more of Mr. Bingley and Mr. Darcy. Based on this chapter, what do you think of both of them? Então, nesse capítulo, a gente viu mais sobre o Bingley e o Darcy. Baseado nesse capítulo, o que você acha dos dois? Quais são seus thoughts? E é isso aí. Então, me avisem como foi essa nova experiência, se deu certo, se não deu. E espero vocês no último final de semana, no último sábado de agosto. Bye!